Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar na construção da nossa página. Então, a aula passada nós criamos aqui, abrimos, né, criamos o nosso projeto com a nossa página principal. Criamos a nossa estrutura aqui, a nossa página principal, né, com apenas o div. Criamos o nosso cabeçalho e o nosso rodapé, né? Então, agora nós vamos criar um outro elemento. Eu vou chamar esse elemento de card, que é aquele cara que compõe. Ele é repetido, né? Ele compõe a página principal. Recordando, é aquele que tem o texto e a imagem. Então, nós vamos estar criando este cara agora. Então, lembrando, como que eu faço? Vou lá na pasta componentes, crio outra pasta, é o card. Dentro da pasta card eu vou criar um arquivo index.js e agora nós vamos criar o nosso componente, né? Então, esse cara aqui vai ter lá o import react from react. Vamos usar o mesmo da última aula, né? Export the full function card return. E aqui eu vou montar o que seria esse cara, né? O que ele vai ter. Então, ó, ele tem uma divisão, class name, depois nós vamos preparar todo o CSS, tá? Card container. Aí dentro dele ele tem um parágrafo, vamos chamar de componentes. Daí temos um outro parágrafo, facilita em manter partes menores funcionando corretamente. É só uma lembrança do porquê que ele faz isso, né? Você pode reutilizar valos, ou seja, menos código para se escrever, né? Então a gente aproveita para montar e já ver o que, que ele faz. Então, por que, que eu uso a ideia de componentes? Porque eu posso depois ficar reutilizando cada um desses componentes em outros sites que eu vou criar. Então, eu tenho reutilização de código, né? Então, eu tenho que escrever muito menos fazendo isso. Lembrando que o que eu fiz lá, eu pus um image. Então, aqui eu vou pôr um src. Eu vou chamar direto aqui, porque está dentro do público, então ele localiza rapidamente, tá? Então aqui é o logo 192. Eu estou usando a imagem que vem nele, tá? Se você quiser por outra imagem, carregue no mesmo local.
tá? Não ponha uma imagem grande para não ampliar muito, né? O objetivo aqui não é ficar mexendo muito com CSS, mas aprender a mexer no React. Então eu pus lá o logo, tá? É, põe lá o texto alternativo, caso ele não carregue a imagem. Então tá preparado aqui, né? Sem, de novo, lembrando, né? Eu não tô fazendo a parte de div ainda, né? Aí, agora, o que acontece? Eu vou criar, né? Eu criei o card. Então, ó, eu criei o cabeçalho, o rodapé e criei o card. Agora eu vou criar o que eu vou chamar do homepage, da página principal. Lembrando que como é que ele funciona, tá? É, eu tô com ele aqui. Ó, cabeçalho, rodapé, nós temos que estilizar ainda. Não está aparecendo porque nós não chamamos na nossa página. E aí os componentes, os cards, cada card é um cara desse. Ele está dentro de um outro componente maior, ok? Então esse componente maior eu vou chamar de homepage. Eu vou pôr os cards. E aí depois nós vamos juntar tudo e colocar no site. E aí sim ele vai começar a aparecer. Tá? Então por enquanto não tem porque nós não montamos. Então, mesmo esquema, né? Como é que eu faço tudo isso? Vou lá no meu componentes, crio uma pasta. Qual o nome da pasta? Home Page. Dentro da pasta Home Page, eu crio um arquivo index.js. Criado o arquivo, o que vai ter dentro dele? Então, aqui já começa a ter alguma mudança, tá? Import React from React. E aqui, ó, eu não vou usar o card dentro dele, então eu tenho que importar o card, ó. Import card aqui. Opa, deixei fixo. Aqui é o nome que eu usei na exportação, tá? Import card from. Tá onde? Então aqui, gente, eu preciso dar o caminho. Lembra aquele problema de caminho? A gente já tinha isso na ideia do quando a gente usava HTML, CSS. Então aqui eu tô dentro da pasta home, então eu tenho que avisar, ó, sobe um nível e vai lá no card, que é o nome da pasta, tá? Barra. Ele sabe que nesta pasta ele vai lá buscar quem? Ele vai lá buscar o index.js. É ali que está toda a configuração, ali que está todo o processo, ok? Então eu ponho isso lá. E agora eu vou lá, export the full function home page. Return ponto e vírgula. O que eu vou pôr agora? O que ele vai retornar para mim? É uma div geral. E o que ele vai ter dentro dele? O card. Então olha como é que eu faço, ó. Card, acabou. Isso já fala que é o elemento card. Opa, vard não, card. São três, né? Então eu ponho três vezes. Observem, ele já fica aqui no meu editor, já fica uma cor diferente, né? Ele sabe que isso aqui é o elemento que eu trouxe lá de cima. Então, o que ele vai colocar, basicamente, tá? Ele vai, quando ele for renderizar, montar a página, ele vai buscar o código que está lá, pôr o código aqui no lugar. Basicamente é isso que ele vai fazer, tá? Então, com isso, eu estou preparado, né? Estou montando.
Então agora o que que falta? Tá tudo certo? Não, agora eu preciso montar a página principal. Então eu tenho que importar lá na minha página principal, que a gente tinha deixado ela sem nada, lembra? Então vamos lá. Eu já estou com ele aqui aberto. É esse primeiro. Lembrando, quem é esse cara, tá? É o app.js, ok? Eu já tenho lá o import React. Eu vou deixar aqui esses dois. E agora eu vou importar os meus componentes. Então, ó, import, ok? O header. Então, vou importar o cabeçalho. Só que, né, aonde ele está, né? Componentes barra header barra. Eu tenho que avisar que está dentro de componentes, né? Eu estou na parte de cima da estrutura das pastas. Então lá, import, quem mais? O footer. Tem que trazer o footer. From, da onde? Componentes, opa, ponto, né? Ponto barra é a pasta atual. Então na pasta atual, da pasta atual eu entro na pasta componentes e vou entrar na pasta footer, que vai ter o meu index.js que ele precisa. Tá? Import home page. Lembrem, sempre tem que ser do jeito que eu dei o nome, tá? Componentes barra home page barra ponto e vírgula. Trouxe tudo. E agora? Agora eu vou colocar dentro da minha página principal. Então, ó, primeiro é o header, primeiro é o cabeçalho. Depois do cabeçalho vem quem? A minha home page, que vai montar os cards. Lembra? Não precisa especificar. A home page tem os cards dentro. E aqui eu pego o footer. Tá feito? Já está montado. Tá? Vamos ver se teve alguma diferença. Vamos olhar no nosso site lá. Vai. Tá aqui, lá. Viram? Tá bagunçado, é óbvio, né? Nós não aplicamos o nosso CSS ainda, então ele tá uma bagunça. Mas, ó, meu cabeçalho aqui embaixo, desenvolvendo com React. O meu card, ó, repetido 3 vezes. E meu, desculpa ali, né? Rodapé, né? É aqui o cabeçalho, trabalhando com componentes. Vejam que nós temos tudo aqui. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso estilizar, né? Eu preciso aplicar o CSS, né? Não muda, né? A aplicação do CSS também vai acontecer no React, né? Quem monta aí a parte de estilos é o CSS. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá no meu app CSS, né? Ele já tem a classe app, tá vendo aqui, ó? E eu vou fazer algumas mudanças nela, ok? Então, ó, aqui eu vou tirar esse cara aqui. O que eu vou colocar? Display flex. Flex direction vai ser column. Justify content vai ser space between. E a altura, tá? Eu vou usar um recurso. Estou pedindo para ele
basicamente é 100% da altura, 100% que tiver disponível para ele utilizar, tá? Então, é isso aqui que eu vou fazer. Aqui. Então, nós temos a primeira parte do meu estilo, né? Montei o primeiro, certo? Agora, nós vamos ter que preparar os outros. Lembrando que nenhum deles está montado. Vamos começar na ordem que a gente criou. Vamos fazer o estilo do cabeçalho. Então, eu vou lá no header, eu vou criar minha folha de estilo aqui. Tá? Para vocês verem, eu não preciso, ele isola cada componente. Então, eu vou usar o mesmo que a gente está acostumado a trabalhar, sempre chamando de style, né? Então, eu vou chamar de style. O que eu preciso fazer? Antes de programar o style, eu tenho que importar aqui. Lembra? Tudo importação. Tudo é importação. Então, vou lá, importe o que? Da raiz, né, da onde eu estou, eu quero que traga o style.css. Então, estou avisando para ele trazer a página de estilos. E aí eu vou lá na minha página de estilo e vou escrever o que eu quero. Como eu estou usando o comando, o header, né, que é a tag, vamos dizer assim, então eu vou direto na tag, não precisa classe, né? Então, vou pôr um background color, colocar 0C85 F7. Então, vai ser um azul. A cor da letra tem que ser branca, né? Então, FFF, opa, FFF. A altura, eu vou pôr 60 pixels de altura. Display dele também vai ser flex. O justify content vai ser center. E o align items também center. A gente ter certeza que vai centralizar os elementos, tá? Eu não salvei aqui, né? Salvar. Ó, viu? Você não precisa nem se preocupar em atualizar. Esse é o legal de você estar usando o Yarn para isso. O NPN também funciona, mas ele vai atualizando automaticamente. Então, conforme eu vou escrevendo e vou salvando, ele já vai montando novamente. Então, veja que eu já tenho o efeito do CSS aplicado ao meu cabeçalho, né? Então, eu já consegui fazer que o estilo seja utilizado, tá? Vamos parando por aqui para não deixar a aula muito longa. E na próxima aula a gente termina de estilizar os nossos outros componentes, ok? Então espero que tenha dado tudo certo. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato para a gente esclarecer dúvidas, tá? E até a próxima aula.